Vamos orar, gente? Senhor Deus e Pai, nos dê a direção, queremos ouvir a Tua voz, fale ao nosso coração. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. João 10, verso 1. Nós vamos ler todo o texto para você entender o contexto, tá? Porque a gente poderia ler apenas o versículo onde ele fala que ele é a porta, mas por que ele disse eu sou a porta? Né? Vamos lá. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Bom, esse texto maravilhoso. Jesus, mais uma vez, afirmando, eu sou a porta. Né? Bom, a introdução para que você entenda por que ele disse isso. Acompanhe comigo aqui na tela. O sermão de Jesus sobre si mesmo como o bom pastor e ser a porta fluiu diretamente do capítulo 9, enquanto Jesus continuava a falar às mesmas pessoas. O problema do capítulo 9 era que Israel era conduzido por falsos profetas, que desviavam as ovelhas do verdadeiro conhecimento e do reino do Messias. No capítulo 10, Jesus declarou ser o bom pastor, que fora designado pelo seu Pai como Salvador e Rei, em contraste com os falsos pastores de Israel, que eram autodesignados e hipócritas. Então, já aqui conseguimos entender por que Jesus disse eu sou a porta. Apesar que nesse contexto, João 10, ele fala também que ele é o bom pastor, né? Ele diz eu sou o bom pastor, mas isso a gente vai deixar para semana que vem. Tá? Porque no capítulo 9, se você ler, você vai ver Jesus apontando os falsos profetas, os falsos pastores, que desviavam as ovelhas do verdadeiro evangelho, que desviavam as ovelhas do verdadeiro caminho. Então, essa foi uma maneira que Jesus teve de mostrar a todos que ele é o único caminho, ele é a porta. Né? A porta que nos leva a Deus, a porta que nos leva à salvação. E o interessante é que nesse capítulo 10, do verso 1 ao verso 9, nós temos exatamente o texto, né, que nos traz o contexto do eu sou a porta. Acompanhe comigo no capítulo 10, no verso 1. Olha só, diz o verso 1. Que diz o verso 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. A explicação diz o seguinte: Jesus usou uma conhecida metáfora baseada na criação de ovelhas no século I. As ovelhas eram guardadas num curral, o qual possuía uma porta pela qual as ovelhas entravam e saíam. O pastor encarregava um porteiro, como está no verso 3, ou um mercenário. Já vou explicar isso. No verso 12, como subpastor para vigiar a porta. O pastor entrava por essa porta. Os que estavam interessados em roubar ou ferir as ovelhas encontraria outra maneira para tentar entrar.
As palavras de Ezequiel, no capítulo 34, muito provavelmente formam o pano de fundo do ensino de Jesus, pois Deus denunciou os falsos profetas, ou melhor, os falsos pastores de Israel, ou seja, os líderes espirituais do povo, pelo fato de não cuidarem como convinha do rebanho de Israel, ou seja, o povo. Então aqui Jesus, nesse primeiro versículo, ele fala que o pastor, ele entra pela porta, que é aberta pelo porteiro ou pelo mercenário. Só para vocês entenderem, mercenário era exatamente uma pessoa que o pastor contratava, né, que não era o dono das ovelhas, ele recebia para cuidar das ovelhas. Então por isso que a gente sempre menciona, né, o contraste, né, o contrário de pastor, um mercenário, ou seja, aquele que faz por dinheiro, né? Aquele que não faz por amor, mas faz porque está recebendo, faz pensando em receber algo em troca. Por isso que há, né, esse contraste entre pastor e mercenário. E aqui no caso, o porteiro, né, ele abre a porta para o pastor entrar. Só que quem não é o pastor, o ladrão, né, aqui fala do ladrão, e no domingo que vem vamos falar mais sobre isso, né, sobre quem é o ladrão, né, sobre o ladrão. O ladrão ele não passa pela porta, né? Ele passa por outra parte, né? Ele não entra pela porta, ele, né, vem pelos lados, né? No caso de uma casa, ele vai entrar pela janela, vai pular um muro, né? Assim. Então Jesus aqui ele mostra que quem é pastor entra pela mesma porta que as ovelhas entram. Ele não vem por outro lado. Por quê? Porque o pastor ele vem para cuidar das ovelhas, ele não vem para roubar. Ele não vem para tirar das ovelhas. Ele vem para cuidar. Por isso que ele entra pela porta. Então, nesse primeiro versículo nós temos aqui Jesus mostrando que ele é o pastor e ele veio para cuidar das ovelhas, diferente daqueles falsos pastores que só queriam roubar, só queriam aproveitar das ovelhas. No caso aqui, as ovelhas, nesse pano de fundo, o povo, certo? Vamos ler o verso 3, que nós lemos o 1 e o 2. O verso 3 diz assim: para este porteiro abre. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Bom, o porteiro era um subpastor contratado, que reconhecia o verdadeiro pastor do rebanho, abria a porta para ele, ajudava o pastor no cuidado do rebanho e especialmente vigiava o rebanho durante a noite. As ovelhas ouvem a sua voz, essa expressão. Pastores do Oriente Próximo se postam em diferentes lugares fora do aprisco, enunciando suas chamadas singulares, as quais as ovelhas reconhecem. Consequentemente, as ovelhas se juntam ao redor do pastor. Então deixa eu dar uma pausa aqui. Primeiro, o porteiro abre a porta para o pastor porque ele reconhece o pastor, ele sabe que é o pastor das ovelhas, ele sabe que aquela pessoa que vai entrar por aquela porta, que pediu passagem, está entrando para cuidar das ovelhas. E o interessante é que o pastor, né, dentro dessa metáfora que Jesus ele usa, os pastores, no caso, os que cuidavam de ovelhas, eles chamavam as ovelhas, eles chamavam as ovelhas. E o interessante é que no verso 3, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Então, as ovelhas conhecem a voz do pastor, né? Inclusive tem até vários vídeos na internet mostrando, né, e exatamente isso, os pastores que cuidam de ovelhas, eles gritando, chamando o nome as ovelhas, e elas se aproximam, né? Elas vêm pelo som, pela chamada. E o interessante é que aqui o pastor chama cada ovelha pelo nome. O que isso nos ensina? Que o pastor conhece a ovelha e a ovelha conhece o pastor. Jesus é o bom pastor. Ele conhece
cada ovelha. E a ovelha que realmente é de Jesus o conhece. Não há um clima estranho entre a ovelha e o pastor, sabe? Não há assim, quem é esse que está me chamando? Não, não. Pelo contrário, nós percebemos aqui um relacionamento entre o pastor e a ovelha. Eu vou continuar essa explicação para fechar esse verso 3 para você entender. O pastor vai mais além ainda, chamando cada ovelha pelo nome especial. O que Jesus quis dizer é que ele vai ao curral de Israel e chama suas ovelhas individualmente para que entrem no seu curral messiânico. Assume-se que as ovelhas já são, de algum modo, suas ovelhas, mesmo antes de serem chamadas pelo nome. Maravilha, né? Ou seja, Cristo conhece cada um de nós. Ele é o pastor. O que Cristo quer com a gente é relacionamento. Você vê que há um bom relacionamento entre a ovelha e o pastor. Ele chama cada uma, pelo seu nome especial. E o interessante é que esse chamar, né, vem de chamado, de chamada. E aqueles que são dele, os seus escolhidos, foram chamados. Nós fomos chamados por Deus. Não foi uma escolha nossa, foi uma escolha dele. E se nós verdadeiramente fomos chamados por Deus, então entre nós e Deus haverá relacionamento. E uma coisa que a gente deve prestar atenção, que nessa metáfora que Jesus usa entre pastor e ovelhas, ele mostra o carinho do pastor, o amor que o pastor tem, né? Por isso que ele faz o contraste com o ladrão, né? Ele faz questão de mostrar o amor que o pastor tem com cada ovelha, a ponto de chamar cada uma pelo nome especial, né? É mais ou menos assim, quando alguém te chama pelo nome, já é diferente, né? Você acaba de conhecer uma pessoa e daqui a pouco ela está assim, ô Joel, poxa, é diferente, né? A gente já se sente mais próximo, já não há mais um distanciamento, já não é mais um estranho para mim, já me chamou pelo nome, eu conheci, sei o nome dele. Então é isso, né? Nós não podemos ser estranhos, não podemos ser estranhos aos olhos do nosso Deus, ao chamado do nosso Deus. Nós temos que ter relacionamento com Ele. E é isso que Deus quer. Deus quer se relacionar como o pastor que se relaciona com a ovelha, o pastor que cuida da ovelha. Olha o verso 4, onde ele diz o seguinte: depois de fazer sair todas as ovelhas, as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Verso 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Diferentemente de pastores do Ocidente, que conduzem as ovelhas de lado ou por trás, usando muitas vezes cães, os pastores do Oriente Próximo conduzem seus rebanhos indo à frente deles. Isto mostra um impressionante quadro do relacionamento entre mestre e discípulo. A liderança espiritual no Novo Testamento sempre é pelo exemplo, ou seja, um chamado para imitar uma conduta. Maravilhoso isso, né? Olha que interessante que os pastores, eles tinham exatamente esse cuidado de irem à frente das ovelhas, diferentemente de outro lugar, como no Ocidente, né? Isso, como no Ocidente, que os pastores no Ocidente, eles conduzem as ovelhas de lado ou atrás, e muitas das vezes usando cães. Mas esses pastores, nessa região que Jesus estava falando, eles
conduzem as ovelhas à frente, né? Eles estão à frente e elas seguem o pastor. Isso é tão maravilhoso. Por que elas seguem o pastor? Porque o pastor, para elas, não é um estranho, diferente do ladrão, né? Se ele entra no curral, não pela porta, tá? Não pela porta, ele entra no curral, as ovelhas vão fugir dele. Porque elas vão entender. Não é o nosso pastor, não é quem cuida da gente. Esse é um estranho. Se ele chamar por elas, elas não vão atender. Porque ninguém atende a voz de um estranho. Você abriria a porta da sua casa para um estranho? Você abriria a porta da sua casa? Claro que não. Não é porque você é uma pessoa sem amor ou sem simpatia, nada disso, por questão de segurança. Você não vai chegar a abrir uma porta para uma pessoa que você nunca viu na vida. Normalmente a porta da sua casa é aberta para quem você conhece. Então aqui Jesus ele mostra exatamente isso, que a ovelha conhece o seu pastor. E é isso que tem que acontecer nos nossos corações todos os dias. Todos os dias temos que conhecer o nosso pastor. O nosso pastor é Jesus, temos que conhecê-lo todos os dias. Temos que ouvir a sua voz todos os dias. Se verdadeiramente somos ovelhas, quem é ovelha de Jesus segue sua voz. Quem é ovelha de Jesus o segue. Não consegue ficar longe dele. Quem é ovelha de Jesus segue verdadeiramente. Segue sua voz. Quem é ovelha de Jesus tem relacionamento com ele. E é isso que Deus, Ele quer de nós. Somos falhos, somos pecadores, mas nós não podemos esquecer que somos ovelhas do nosso bom pastor, que é Jesus. E o que nós demos para Ele nos dar tanto amor, tanto cuidado? O que você deu para o pastor, o bom pastor que é Jesus, para você receber amor e graça? Nós não demos nada para Ele. Ele nos deu tudo. E tudo que Ele quer é cuidar, né? Vê que o pastor, quem cuida de ovelhas, né? Ele cuida, ele tira a lã dos olhos para a ovelha enxergar melhor, né? Ele não explora a ovelha. Ele não tira, ele está cuidando da ovelha pensando em apenas no leite da ovelha, apenas na lã da ovelha. Não. Ele cuida. Ele cuida diferente hoje, né? Que hoje, infelizmente, nós temos os mercenários espalhados por aí que têm título de pastor, né? São mercenários que querem explorar das pessoas, querem aproveitar das pessoas. Infelizmente, esse nós podemos chamar de mercenário. Quem faz isso realmente é um mercenário, porque quer cuidar, entre aspas, mas visando alguma coisa em troca. E a gente vê aqui nessa mensagem que não há nenhum tipo de interesse do pastor. A única coisa que o pastor quer fazer é cuidar da ovelha. A única coisa que ele quer fazer. E aí, verso 6, vamos continuar, diz assim: Jesus lhes propôs essa parábola mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. A palavra aqui é mais bem traduzida por ilustração ou figura de linguagem e transmite a ideia que alguma coisa secreta ou enigmática é tensionada com ela. Ela ocorre novamente em João 16, verso 25 e 29, mas não nos sinóticos, que são os outros evangelhos, né? Havendo feito a ilustração no verso do 1 ao 5. Jesus então começa a extrair profunda verdade espiritual da mesma. Então, eles não ficaram sem entender essa parábola, né? Porque Jesus falava exatamente assim, mas uma coisa interessante, né? A gente está falando aqui de estranho, de ouvir a voz,
Na verdade, quem realmente é ovelha de Jesus entende o que ele fala. Então, esses fariseus, esses hipócritas, na verdade, eles não queriam relacionamento com Jesus, eles eram falsos mestres, falsos profetas. Não, o coração deles estavam sempre fechados, né? Sempre fechados com respeito às palavras de Jesus. E outra coisa, quem abre o entendimento é o próprio Deus. É Deus quem abre o entendimento. É Deus quem convence o coração do homem. Então, eles estavam ali, mas eram estranhos, vamos colocar assim, à voz de Jesus. E aí no verso 7, nós vamos ler agora o 7, o 8 e o 9, para finalizar. João diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Antes de nós colocarmos a explicação, entenda uma coisa. Por que Jesus disse: os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores? Porque antes dele, lembra no capítulo 9, que chegaram os falsos mestres, os falsos pastores com ensinamentos errados, com ensinamentos que desviavam, que tentavam desviar as ovelhas do caminho. Então por isso que Jesus disse: antes de mim, os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Agora, olha só a explicação. Eu sou a porta. Essa é a terceira das 7 afirmações. Eu sou. Das 7 afirmações, eu sou de Jesus. Aqui, Jesus muda a metáfora levemente. Enquanto nos versos 1 ao 5, Jesus é o pastor. Aqui ele é a porta. Enquanto nos versos 1 ao 5 o pastor conduz as ovelhas para fora do curral, aqui ele é a entrada para o curral, no verso 9, que conduz para a pastagem saudável. Essa seção ecoa as palavras de Jesus, do capítulo 14, verso 6, que ele é o único caminho para o Pai. Ele é o único meio de aproximar-se do Pai e participar da salvação prometida. Pelo fato de alguns pastores do Oriente Próximo dormirem à porta para vigiarem as ovelhas, aqui Jesus retrata a si mesmo como a porta. Que maravilha! Tá vendo? A gente viu do 1 ao 5, ele conduzindo as ovelhas para fora, e aqui agora no verso 9, do 7 ao 9, nós temos Jesus mostrando o seguinte: eu sou a entrada, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem, ou seja, terá uma vida saudável. Ele é a porta das ovelhas, ele é o caminho. Somente através de Jesus podemos nos aproximar do Pai. Ele é a porta da salvação. Não há outro caminho. É interessante que ele diz, entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, não vai ser uma furada, não é uma isca. Não. Pode entrar por essa porta. Achará pastagem. Então imagine aí as ovelhas saindo do curral, e passando por essa porta para chegar num pasto verdejante, um pasto verde, com bastante comida para aquelas ovelhas. Então, é isso. Jesus se coloca como a porta porque não tem como chegar do outro lado se não for por ele. Eu estou aqui nesse estúdio, Aqui tem uma porta. Para eu chegar aqui,
eu precisei passar por essa porta, senão eu não chegaria aqui. Então, para chegar à salvação, qual é a porta? Quem é a porta? Qual é a porta que eu devo passar para chegar à salvação? Jesus. Por isso que Deus colocou o Filho dele na cruz, para que essa porta fosse aberta para você, para mim. Se você está ouvindo essa mensagem, não é em vão, não é uma coisa ou obra do acaso, ou foi coincidência, eu não acredito nisso. As coisas de Deus não são coincidência. Não. Nem obra do acaso. É propósito. Eu creio nisso, é propósito. É propósito. Ele é a porta, não há outra porta. E não adianta tentar buscar essa porta aí fora. Não adianta tentar buscar essa porta em outro lugar. Não adianta. Até fazendo aqui um paralelo da porta estreita, a porta larga, né? Que a porta estreita leva para a vida, mas a porta larga leva para a perdição. Qual é a porta que você tem passado? Faça essa reflexão. E se você está aí do outro lado, pensando assim, eu tenho passado pela porta da perdição, pela porta larga, você pode, a partir de hoje, passar pela porta, que é Jesus. Ele ama você. Ele sabe que você é falho, que você peca. E está disposto a te perdoar. E quando você passar por essa porta, você vai achar a pastagem. Esse achar a pastagem, podemos classificar da seguinte maneira. Enquanto nós estamos aqui na Terra, todos os salvos, todos que passaram, porque ele disse, aquele que passa por essa porta será salvo. Então, todos que estão em Cristo estão salvos. E nós já desfrutamos, né? Já desfrutamos dessa salvação aqui na Terra. Isso mesmo, já colhemos frutos da salvação aqui na Terra. Só que ela só vai se concretizar lá, na glória, né? No fim de tudo. Mas enquanto não se concretiza, estamos aqui. Mas a gente está vivendo tantas coisas, pastor Joel. A gente está vendo tantas coisas ruins acontecendo no mundo, sim. Porque nós estamos no mundo. Mas estamos aqui no mundo, e se você está em Cristo, você está salvo. Se você creu nele de fato, de verdade, você está salvo. É manter-se firme, é manter a sua comunhão com ele. É segui-lo. Ele é o pastor, você é ovelha, nós somos ovelhas, temos que seguir a voz dele, continuar seguindo ele. Por quê? Porque em breve, não sei quando, estaremos lá com ele, na verdadeira pastagem. É isso mesmo, na verdadeira pastagem. Então, coloque isso no seu coração e segui-lo. Né? De caminhar com ele, de olhar somente para ele. Né? Essa porta foi aberta para mim, foi aberta para você, porque ele quis abrir. Ele quis abrir, ele é a porta. Jesus é tudo que precisamos. É tudo que precisamos. Né? Vamos imaginar assim, uma porta, trevas e luz. Se eu quero sair desse mundo de trevas, eu preciso passar por essa porta que vai me levar para a luz. Tá até usando aí um pouquinho do que falamos no primeiro domingo, né? Jesus disse, a sua luz no mundo. Então, essa porta vai me levar essa luz. Essa porta vai me levar à vida eterna. Essa porta vai me conduzir à glória. É isso. Então, que essa palavra possa despertar no seu coração o amor de Jesus, o cuidado dele. Se você foi machucado, né, pela religiosidade, coisas
ruins aconteceram na sua vida. Você foi injustiçado, né? Aconteceram coisas com você dentro de uma igreja e você hoje não quer saber mais. Não foi o bom pastor que errou com você. Não foi o bom pastor que errou com você. De repente foi até um pastor mesmo, homem, que errou com você. Mas ele é homem, ele erra, ele falha também. Mas o bom pastor não falhou com você. Nunca falhou. Pelo contrário, ele te ama e quer cuidar de você. Está disposto a te perdoar, abraçar você e está disposto a caminhar na sua frente. Que ele é o pastor e nós somos as ovelhas. Então, ele nos lidera, né? Ele é o nosso mestre e nós somos os seus discípulos. Então ele segue, né? E a gente segue junto dele. Então é isso, tá? Eu vou agora orar, agradecendo a Deus por essa palavra. E você tem a oportunidade também de agradecer a Deus por essa palavra, por esse cuidado, por esse carinho que o bom pastor tem com você, né? Esse carinho que Jesus tem com a gente. E se você hoje resolve segui-lo, amém. Você vai confessá-lo agora como Senhor e Salvador de sua vida. Tá certo? Senhor, obrigado por essa palavra tão maravilhosa. O Senhor é o bom pastor. Somos suas ovelhas. Queremos seguir a tua voz, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que esse mundo jaz no maligno. Ladrões e salteadores, falsos mestres têm se espalhado nesse mundo, ó Deus. Coisas têm acontecido para nos tirar do caminho, para tentar desviar o nosso foco, ó Deus. Mas queremos estar focados em Ti. Ó Senhor, segure nossas mãos, nos fortaleça, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, Senhor. Agradecemos, Senhor, pelo Teu carinho, Teu cuidado, Teu amor e Tua graça. Se ainda você não o confessou, confesse como Senhor e Salvador de sua vida agora. Entregue o seu coração a Ele, se renda a Ele de fato, de verdade. Confesse Ele como Senhor e Salvador. Isso. Pode falar com Ele que está disposto a te ouvir. Foi Ele quem falou com você aqui hoje. Não foi obra do acaso, não. Ele conhece quem é dele, Ele chama pelo nome. E se hoje você recebeu o chamado dele, um chamado irresistível, eu tenho certeza que o seu coração está sendo quebrantado agora para confessá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Faça isso. Senhor, te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Abrimos os nossos lábios para confessar o Senhor como o único Senhor e Salvador, como o único pastor das nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, exaltamos e glorificamos o Teu santo nome, ó Pai.